Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político e diretor-presidente do CLP, o Centro de Liderança Pública. Esse é o primeiro episódio da websérie 10 Mandamentos para o Brasil que Queremos. Bom, o primeiro mandamento é: nós precisamos adotar o parlamentarismo como sistema de governo. O Brasil precisa sepultar o regime presidencialista. A história do nosso presidencialismo é uma sucessão de crises políticas, golpe de Estado e governos autoritários, com raros hiatos de normalidade e estabilidade institucional. Em pouco mais de 120 anos, o regime contabilizou 12 estados de sítios, 2 ditaduras, 9 governos autoritários, 6 constituições, 17 atos institucionais e 19 rebeliões militares. Na verdade, o Brasil adotou o presidencialismo porque nós gostamos de governos autoritários, fortes, e não porque gostamos da democracia liberal. Entre os antiliberais estão os positivistas e os jacobinos, que representavam duas facções que não gostavam do liberalismo político. Os positivistas almejavam transformar o presidente da República em um déspota esclarecido, capaz de impor a ordem e o progresso no país. Os jacobinos eram os radicais que insuflavam as ruas e os quartéis e defendiam a ideia de uma democracia direta. Eles foram os principais arquitetos do golpe republicano e transformaram-se na principal força política de instabilidade política durante o mandato do primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes, em 1894. Prudente foi uma das principais lideranças políticas dos constitucionalistas, a ala liberal do movimento republicano. E acreditavam que a República Brasileira deveria seguir o modelo constitucional dos Estados Unidos e criar aqui os 3 pilares do sistema de governo norte-americano. Primeiro, elaborar uma Constituição que assegurasse os direitos individuais e limitasse o poder do governo. Segundo, estabelecer os preceitos constitucionais que evitassem a preponderância de um poder sobre os demais. Isso ainda não era suficiente para evitar a tirania do presidente da República, do Congresso ou dos juízes. Esse embate político entre liberais e antiliberais não se extinguiu com a promulgação da Constituição de 1891. Ele continuou determinando os debates e divisões da política brasileira até hoje. Apesar de minoria no país, os liberais foram os verdadeiros defensores dos princípios democráticos e das instituições republicanas. Se hoje o Brasil conta com instituições democráticas, deve-se muito aos estadistas liberais, que nos legaram um regime democrático no qual imperam o Estado de Direito, a economia de mercado e a liberdade de expressão. Prudente de Moraes nos deu uma Constituição liberal e evitou que o país fosse capturado pelos governos autoritários e sucumbisse às revoltas que se espalharam por todo o país. Campos Salles, o segundo presidente, fez com que as finanças brasileiras fossem sanadas e Rodrigues Alves assegurou o fortalecimento das instituições. Por último, Fernando Henrique Cardoso livrou o Brasil da maldição da inflação e resgatou a credibilidade das instituições democráticas. Mas esses presidentes representam a exceção da nossa história política, pois o presidencialismo alimentou o arquétipo do presidente demagogo e antiliberal, o encanto nacional por líderes populistas e o gosto do brasileiro pelo paternalismo estatal. Essas crenças e aspirações fomentaram ilusões que mantiveram o Brasil nesse estado de subdesenvolvimento político e econômico. Para abolir esse ciclo vicioso, precisamos de um sistema de governo capaz de introduzir um valor essencial para a democracia brasileira. Uma palavra tão importante que carece de tradução para o português: accountability, responsabilização. A responsabilização é fundamental para fortalecer essa amálgama entre o governante e o cidadão, e a governança do Estado e a sociedade. No presidencialismo, o sistema de accountability é complexo. Requer a divisão equilibrada do poder político entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Exige a adoção do federalismo e da divisão do poder de responsabilidades entre estados, governo federal, e além de demandar um sistema eleitoral que dificulta a concentração de poder nas mãos de um único partido e, ao mesmo tempo, impeça a representação de muitos partidos no Congresso Nacional. Há mais de 120 anos tentamos aprimorar o presidencialismo sem muito sucesso. É hora então de adotarmos um sistema de governo que nos ajude a atingir 3 objetivos. Primeiro, criar um arcabouço constitucional que reforce a responsabilização dos governantes e que possa removê-los rapidamente do poder quando perderem a legitimidade e a confiança da maioria da população. Segundo, conceber um sistema eleitoral que aumente o poder do eleitor de fiscalizar e cobrar os seus representantes. E em terceiro,
descentralizar o poder e dar mais autonomia para estados e municípios. O melhor sistema de governo para isso é o parlamentarismo. A separação dos cargos de chefe de Estado e chefe de governo ajudará a desconcentrar o poder e a dividir duas tarefas importantes. O presidente da República, como chefe de Estado, tratará dos temas atemporais, como política externa, segurança nacional. Já o primeiro-ministro terá como foco as questões prementes de governo, tais como educação, saúde e política econômica. Sem ter de lidar com os temas de governo, o presidente da República cultivará uma visão de longo prazo e uma postura suprapartidária, dedicando-se às questões de Estado. Já o primeiro-ministro, por sua vez, será responsável pela conduta do governo. Já o sistema eleitoral no parlamentarismo depende de três fundamentos. Primeiro, o voto distrital, para fortalecer o elo entre o eleitor e o seu representante. No voto distrital, só se elege um parlamentar por distrito. Fica mais fácil para o eleitor saber quem é o seu representante e o que lhe permitirá cobrar, fiscalizar, julgar com mais propriedade. Segundo, diminui o número de partidos no parlamento. E terceiro, os partidos fortes são capazes de garantir a fidelidade de seus membros. Sem fidelidade partidária, os governos tornam-se frágeis e instáveis. Além de colaborar para a constituição de maiorias sólidas no parlamento, ela ajudará também a criar uma oposição responsável que cobre e fiscalize o governo e propõe alternativas ao programa governista. O terceiro pilar, o federalismo, é tão importante que nós temos de tratar num outro mandamento, que é o que veremos a seguir.